Olá, pessoas queridas deste meu Brasil varonil, recebam aqui a minha cordial saudação, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, Curitiba, Paraná, uma cidade extremamente fria, né? Hoje nós estamos aqui nos refugiando com o nosso chimarrão. Se você ainda não conhece o nosso chimarrão, quando vier à nossa cidade, por favor, né, faça questão de conhecer, porque é uma bebida que realmente aquece e aproxima as pessoas. Bom, mas nós não viemos aqui para falar de chimarrão e nem para falar de frio, nós viemos aqui para falar sobre emoção. E hoje eu quero fazer com vocês a distinção entre três conceitos que são tomados de uma forma geral como sinônimos, mas na verdade são conceitos diferentes e você vai entender por que saber diferenciar esses conceitos vai fazer alguma diferença para a sua vida e para a sua saúde emocional. Então, Sr. Júlio, quais são os conceitos que nós vamos estudar hoje? O primeiro conceito é este conceito aqui, que vocês estão vendo aqui, que é o conceito de afetividade. Então, esse aqui é um livro do nosso querido Piaget, falando sobre a importância da afetividade no desenvolvimento mental das crianças. O segundo, também eu trago um livro aqui para mostrar, é o nosso bom e velho conceito da emoção. Professor, sobrou mais alguma coisa? Claro! Nós temos ainda um terceiro conceito que também é tema de livro, que é sentimento. Normalmente as pessoas tendem a trazer tanto a afetividade quanto a emoção e os sentimentos tudo dentro de um balaio só, como se fosse a mesma coisa. Na verdade, eles têm profunda relação entre si, são conceitos que se relacionam. No entanto, categoricamente eu consigo separar uma coisa da outra, estudar cada um deles e efetivamente trabalhar cada um deles. Por isso, alguns pensadores são especialistas em afetividade, outros são, como eu, especialistas em emoção, outros em sentimentos. Bom, Sr. Júlio, qual é a diferença dessas três coisas? Você saberia dizer? Se você fosse responder a esta como sendo a pergunta do milhão, você saberia responder esta pergunta? Pois é, a imensa maioria das pessoas não sabe. Então vamos lá. O que é a afetividade? Apesar de existirem divergências teóricas entre os pensadores, de uma maneira geral, resumidamente, a afetividade é uma coisa maior, um guarda-chuva maior, que abarca tudo que há abaixo. Então seria uma espécie de grande categoria onde estão aqui as emoções e estão também os sentimentos. Algumas pessoas ainda colocariam aí as experiências afetivas e assim por diante. Então, de uma forma geral, a afetividade é um guarda-chuva maior que abarca tudo. Por um outro caminho, por uma outra lógica, a palavra afeto tem muito a ver com a palavra afetar. Então, tudo aquilo que eu sinto, todas as emoções que eu tenho e que de alguma forma afetam os outros, interessa para a afetividade. Porque vocês vão ver, a questão emocional pode ser uma questão interna minha, eu, Júlio César, e de mais ninguém. Então, não afeta nada, não afeta ninguém. Então, quando nós temos esta relação entre pessoas, eu, Júlio César, afetando você, ou você afetando o Júlio César, esta relação nós chamamos também de afetividade. Então veja, né, quando a gente vai tocar na questão do sentimento, tocar na questão da emoção, né, existe uma conexão. Eu posso sentir a emoção e iria afetar você, ou você pode sentir uma emoção e me afetar por conta disso. A afetividade também pode ser vista e normalmente é estudada pela antropologia, pela sociologia, psicologia, filosofia e uma quantidade enorme de outras áreas do conhecimento que vão se servir desse conhecimento para poder dar conta da sua área. Então, essas áreas do conhecimento, elas vão se utilizar destas relações, às vezes, até sem falar propriamente da emoção. Né? Eu posso ter a afetividade sem necessariamente falar da emoção. Alguns pensadores vão dizer que isso é impossível. Mas, de uma forma geral, isso é afetividade. Perfeito? Bom, Sr. Júlio, e o que são as emoções? Também de uma forma resumida, porque há divergência teórica, mas de uma forma resumida, emoções são reações
que acontecem a nível inconsciente, elas surgem a nível inconsciente, elas têm uma característica biológica, porque elas mostram, né, o que está acontecendo dentro do indivíduo por meio de reações. É por isso que o Ekman escreve este livro chamado A Linguagem das Emoções. Esta linguagem é a linguagem não verbal. Então, elas acontecem a um nível fisiológico, né? Acontece a um nível mental também, mas de uma forma intensa, rápida, tem começo, meio e fim. Aconteceu a raiva, aconteceu, desenvolveu e acabou. Pronto, isso é a emoção. Normalmente não tem grande perspectiva de tempo em relação ao acontecimento. Os sentimentos, por outro lado, são emoções que já apareceram, porém, contudo, entretanto, todavia, noves fora, como diz Antônio Damasio, nosso querido neurocientista português, quando esta emoção está dotada de racionalidade, ou seja, eu consegui pensar, eu tive consciência sobre isto, e este processo emocional ganhou uma proporção no tempo e no espaço, aí então se tornou um sentimento. O sentimento também ganha outros contornos, com outros conceitos, né? O Ekman chama isso de estados de espírito, o Damasio chama isso, né, de estados de ânimo. Então, isto que perdura depois que a emoção vai embora, nós chamamos de sentimento. E o sentimento ele pode não ter fim. Eu posso me sentir triste, raivoso e com vontade de estourar outra pessoa por um tempo infinito. Eu posso sentir raiva por 20 anos. Então, quando nós falamos da raiva, veja, conceito de raiva, né? Eu preciso olhar a raiva de 3 perspectivas diferentes. Eu preciso olhar a raiva enquanto emoção, quais são os elementos que compõem a raiva. Então eu tenho lá o cortisol, a adrenalina, eu tenho o meu músculo ficando tenso, eu tenho a vontade de bater no outro. Então isso é a raiva do ponto de vista de emoção. Eu tenho esta raiva do ponto de vista de afetividade, ou seja, o quanto esta raiva mexe com o outro, o quanto esta raiva afeta o outro. E eu tenho a raiva enquanto sentimento, ou seja, o quanto eu fico pensando naquilo, o quanto eu me torno ansioso por causa disso, o quanto eu fico num looping, né, emocional ali por um determinado tempo. Então, isto que sobra depois é sentimento. Aqui tem uma questão interessante sobre o sentimento, que é assim, o sentimento, diferente da emoção, você não tem uma expressão física para o sentimento. Você pode olhar para uma pessoa que está olhando para você também assim, ó, e você diz assim, esse cara está feliz, só que o sentimento dele é de raiva. O sentimento lá dentro é de esganar você. Então o sentimento é mais difícil da gente conseguir pegar. É mais difícil da gente conseguir entender a linguagem desse sentimento. É claro que às vezes o sentimento ele tem ataques sucessivos de emoção, ou seja, você vê que aquele sentimento está carregado bioquimicamente, fisicamente na pessoa, então é possível perceber, mas nem sempre. O mais comum é que você esteja num estado de espírito, que você esteja nesse estado de ânimo por um determinado tempo até sem perceber, que é uma outra característica do sentimento. A raiva você sempre sabe, né? Você sempre sabe de onde veio e por que você sente. O sentimento não necessariamente. Você pode passar um determinado período de tempo sem nem se dar conta de que está sob o efeito daquele sentimento. Perfeito? Por último, e para fechar a nossa questão, a grande questão que eu sempre trago, e de novo trago aqui uma referência, um livro bastante conhecido do nosso Paul Ekman junto com o Dalai Lama, que é a capacidade que o ser humano tem de, ao longo do tempo e com treinamento, né, com toda uma base de percepção, você desenvolver o que nós chamamos de consciência emocional. Né? O grande assim, eixo, né, a grande sacada, o grande botãozinho que você põe o dedo e consegue desenvolver controle sobre essas 3 dimensões, tanto a afetividade quanto as características da emoção e também a questão do sentimento, é você ser capaz de se conscientizar de que essas coisas estão acontecendo, tá certo? Aqui nós temos no canal uma série de vídeos aí que ajudam você a desenvolver o processo de consciência emocional. Se você ficou curioso para conhecer, fique à vontade
busque lá no nosso referencial, tá bom? Então, fica aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui os 3 conceitos de novo, né? Afetividade, emoção e sentimento, tá certo? Grande abraço a vocês e até a próxima!